Meu tio nunca falava sobre o trabalho dele. Toda vez que alguém perguntava, ele mudava de assunto. E olha, isso já era estranho o suficiente, mas o que eu descobri no porão da casa dele mudou tudo o que eu pensava sobre ele e sobre as pessoas que simplesmente desaparecem sem deixar rastro. Então, meu nome é Lucas, e essa história começa há uns 3 anos atrás, quando meu tio Marcos morreu. Ele era o irmão mais velho do meu pai, meio esquisito, meio reservado. Sabe aquele tipo de pessoa que aparece no Natal, fica quieto no canto, come e vai embora? Era ele. A gente não era próximo. Na verdade, acho que ninguém na família era próximo dele. Quando ele morreu, de repente, de um infarto, meu pai ficou responsável por limpar a casa dele. E como eu estava desempregado na época, ele me pediu para ajudar. Eu aceitei, porque, bem, eu precisava de alguma coisa para fazer e também porque eu sempre tive uma curiosidade sobre o tio Marcos. Tipo, o cara vivia sozinho, nunca se casou, nunca teve filhos. O que diabos ele fazia da vida? A casa dele ficava num bairro meio afastado, uma dessas ruas antigas onde as casas são todas iguais e tem mais cachorro do que gente. Quando a gente entrou, o cheiro de mofo bateu na cara. Parecia que ninguém abria as janelas há anos. Tinha poeira em tudo. Móveis velhos, uma TV de tubo, estante cheia de livros que pareciam nunca ter sido lidos. Nada muito interessante. Meu pai ficou mexendo nas coisas da sala enquanto eu fui explorar os outros cômodos. Quarto, banheiro, cozinha. Tudo normal. Tudo meio triste, na verdade. Mas aí eu vi uma porta no corredor que eu não tinha reparado antes. Estava meio escondida atrás de um armário. Empurrei o armário para o lado e abri a porta. Era uma escada, descendo para o porão. Agora, eu sei o que você está pensando. Porão? Que clichê! Mas, cara, a maioria das casas aqui não tem porão. Isso já era estranho. E tinha mais. A escada era de madeira velha, rangia a cada passo. Não tinha luz, então eu tive que usar a lanterna do celular. Quanto mais eu descia, mais frio ficava. E o cheiro era diferente. Não era mofo, era tipo papel velho, muito papel velho. Quando cheguei no fundo, eu acendi a lanterna e varri o ambiente. E cara, eu não estava preparado para o que eu vi. Caixas, dezenas, talvez centenas de caixas empilhadas até o teto. Todas organizadas, etiquetadas com anos, 1987, 1993, 2001, 2015 e por aí vai. Algumas estavam abertas. Eu me aproximei de uma e olhei dentro. Cartas. Centenas de cartas. Todas manuscritas. Todas em envelopes amarelados pelo tempo. Peguei uma e abri. A letra era tremida, apressada. Maria, se você está lendo isso, por favor, me perdoe. Eu não quis ir embora assim. Eles me encontraram. Eu tentei, eu juro que tentei, mas não deu. Cuida do Pedro. Diz pra ele que o pai ama ele. Eu vou tentar voltar. Eu prometo. João. Meu coração acelerou. Que porcaria era essa? Eu peguei outra carta, de outra caixa. Não me procura. Eu sei que você quer, mas não me procura. Eu fiz algo muito errado e agora eu tenho que sumir. Se você vier atrás de mim, você vai se machucar também. Me esquece. Finge que eu nunca existir. Te amo. Sempre vou te amar. Carlos. Outra. Mamãe, eu sei que você tá preocupada. Eu vi as notícias. Eu vi que você tá me procurando. Mas eu não posso voltar. Não agora. Talvez nunca. Eu me meti com gente errada. Gente muito errada. Se eu voltar, eles vão atrás de você também. Então eu prefiro ficar longe. Desculpa por tudo. Sofia. Eu fiquei ali, parado, lendo carta atrás de carta. Eram todas parecidas. Mensagens de pessoas que desapareceram. Pessoas que sumiram sem deixar rastro, mas que escreveram cartas para alguém. Para família, amigos, amores. Explicando, se despedindo, pedindo perdão. Mas essas cartas nunca foram enviadas. Elas estavam todas ali, no porão. Do meu tio. Eu não entendi. Tipo, o que ele estava fazendo com isso? Quem era ele para ter acesso a essas cartas? E mais importante, por que ele nunca entregou elas para ninguém? Eu subi correndo para a sala e chamei meu pai. Ele desceu comigo, viu tudo e ficou tão chocado quanto eu. A gente começou a abrir mais caixas, ler mais cartas. Algumas tinham fotos juntas. Fotos de gente sorrindo, abraçada.
feliz, gente que depois desapareceu. Meu pai ficou em silêncio por um tempo e então ele falou uma coisa que me deixou ainda mais confuso. Eu acho que seu tio trabalhava com isso. Trabalhava com o quê? Eu perguntei. Com pessoas desaparecidas. Tipo, o quê? Ele era detetive? Policial? Ele nunca tinha falado nada sobre isso. Meu pai também não sabia. Tudo que ele sabia era que o tio Marcos trabalhava para o governo. Algum tipo de cargo administrativo, ele achava, mas nunca nada específico. A gente ficou no porão por horas, lendo as cartas, tentando entender. E quanto mais a gente lia, mais perturbador ficava. Porque essas não eram cartas aleatórias, elas tinham um padrão. Quase todas falavam de gente errada, de algo que deu errado, de não poder voltar. Algumas mencionavam lugares, nomes de cidades, de bairros, de ruas. E então, eu encontrei algo diferente. Uma pasta, grossa, cheia de documentos. Abri e vi fotos. Mas não eram fotos pessoais, eram fotos de vigilância. Gente sendo seguida, carros, casas, placas de carro anotadas, endereços, datas. E tinha mais, relatórios, digitados, organizados, detalhados. Cada relatório falava sobre uma pessoa diferente. Nome completo, idade, última localização conhecida, histórico familiar. E no final de cada relatório, uma frase em vermelho. Caso encerrado, sem retorno. Eu mostrei para o meu pai. Ele ficou branco. Isso não faz sentido, ele disse. Por que ele teria tudo isso? A gente não sabia, mas eu precisava descobrir. Então, eu peguei alguns dos relatórios, tirei fotos de várias cartas e saí de lá decidido a investigar por conta própria. Nos dias seguintes, eu comecei a pesquisar os nomes que eu havia visto nos relatórios. E, cara, todos eram reais. Eram casos reais de pessoas desaparecidas. Alguns eram antigos, dos anos 80 e 90. Outros eram mais recentes. Alguns até tinham reportagens na internet. Famílias implorando por informações, fotos em posts, páginas no Facebook. Gente que nunca mais foi vista. E todas essas pessoas tinham uma coisa em comum. Elas desapareceram sem deixar rastro. Nenhuma pista, nenhum corpo, nada. Como se tivessem evaporado. Mas elas não evaporaram. Elas escreveram cartas. Cartas que explicavam tudo. E essas cartas acabaram nas mãos do meu tio. Eu não entendi. Tipo, o que ele estava fazendo com isso? Quem era ele? Para ter acesso a essas cartas? E por que ele nunca entregou elas para ninguém? Eu fui procurar no porão mais coisas, mais relatórios, mais cartas. Então eu encontrei algo diferente. Uma pasta nova, com novos relatórios. Uma pasta verde com uma etiqueta. 2020. Entrei na pasta e vi mais cartas e relatórios. Eu mostrei para o meu pai e juntos nós começamos a ler as cartas. Mas nessas novas cartas tinham nomes bem parecidos. A gente ficou no porão por horas, lendo as cartas, tentando entender. E quanto mais a gente lia, mais perturbador ficava. Porque essas não eram cartas aleatórias. Elas tinham um padrão. Quase todas falavam de gente errada, de algo que deu errado, de não poder voltar. Algumas mencionavam lugares, nomes de cidades, de bairros, de ruas. E para piorar a situação, eu encontrei outra pasta, que agora eu tenho certeza era do diretor dele lá na empresa, porque essa pasta tinha todas as orientações que ele tinha que seguir para preencher os relatórios e organizar as cartas. Aí, eu fiquei sabendo que nem os órgãos governamentais podiam saber do trabalho do meu tio. Ele trabalhava nas sombras, atrás de pessoas desaparecidas, e, quando elas escreviam as cartas, eles as recebiam. E ele ficava responsável por organizar as cartas e não deixar chegar na mão dos destinatários. Mas por quê? Eu então encontrei uma carta diferente daquelas que eu estava acostumado a ler. Era uma carta para o meu tio. Marcos, você sabe que isso não pode continuar. Você sabe as regras. As cartas não podem ser entregues. Se elas forem entregues, tudo desmorona. Você jurou manter isso em segredo. Não me decepcione. A.R. A.R. Quem era A.R.? Eu procurei por mais informações, mas não achei nada. Mas essa carta deixou claro uma coisa.
O meu tio não estava guardando as cartas porque ele queria. Ele estava guardando porque alguém tinha mandado ele fazer isso. Alguém que não queria que essas cartas chegassem aos destinatários. E isso significava uma coisa muito perturbadora. Essas pessoas não desapareceram por acaso. Elas foram feitas para desaparecer. E alguém estava garantindo que elas nunca fossem encontradas. Eu não sei quem era AR. Eu não sei que tipo de organização meu tio estava envolvido. Mas eu sei que ele não era um cara inocente. Ele era parte de algo grande. Algo escuro. E ele levou esse segredo para a cova. Eu ainda tenho as cartas. Eu ainda tenho os relatórios. E eu ainda não sei o que fazer com eles. Parte de mim quer entregar tudo para a polícia. Mas outra parte tem medo. Medo de que se eu fizer isso, eu vou acabar como uma dessas pessoas, com uma carta escrita, mas nunca entregue.